A química e os perfumes. Perfumes fazem parte da sociedade há muitos séculos, sendo utilizados tanto por homens quanto por mulheres. Aromas são capazes de nos trazer diversas sensações, uma vez que as mensagens olfativas são enviadas para áreas do cérebro associadas à emoção, criatividade e memória. A arte de elaboração de perfumes nasceu no Egito, por volta de 2000 a.C., e os primeiros clientes foram os faraós e membros importantes da corte. Da Espanha, o perfume foi introduzido à Europa durante o Renascimento, e a partir do século XIV iniciou-se o cultivo de flores na França, com o propósito de criar fragrâncias por meio dos óleos essenciais extraídos. Os perfumes podem ser divididos em 14 classificações segundo a volatilidade de seus componentes, podendo ser cítricas, assim como limão, lavanda, ervas, como hortelã, aldeídica, verde, como por exemplo o jacinto, frutas, assim como o pêssego, florais, como o jasmim, especiarias, como por exemplo o cravo, madeira, como o sândalo, couro, como resina de vidroeiro, animal, assim como a galha, o almíscar, o âmbar, como o incenso, e a baunilha. Tanto os ingredientes experimentais quanto a tecnologia da destilação influenciaram a perfumaria ocidental e seu desenvolvimento científico. Atualmente, a maior parte dos perfumes comercializados é produzida sinteticamente, sem necessariamente terem sido extraídos óleos essenciais de matérias orgânicas. Quimicamente, perfumes são materiais com diversas substâncias, as fragrâncias, predominantemente orgânicas, distribuídas segundo notas de perfume, ou seja, variando de classificação dependendo de sua volatilidade. Neste caso, a classificação se divide em notas de saída, notas de coração e notas de fundo, sendo que a volatilidade aumenta da base para o topo da pirâmide. Um bom perfume, para se fixar e simultaneamente exalar seu odor por mais tempo, deve ter as 3 notas de perfume em sua composição. Por esses motivos, os perfumes foram escolhidos como exemplos para tratar de alguns assuntos sobre a química orgânica. Primeiramente, porém, é importante passar por alguns conceitos, como de geometria molecular, polaridade e diferenciação entre ligações químicas e interações moleculares, para tratar de moléculas orgânicas. Geometria molecular. A geometria de uma molécula orgânica se dá pelo modelo de repulsão dos pares eletrônicos na camada de valência, ou seja, a disposição geométrica deve assegurar a máxima distância entre os pares de elétrons ao redor do átomo central, estando eles formando ligações covalentes simples, duplas ou triplas, ou não estando sendo usados em ligações. Dessa maneira, temos os possíveis tipos de geometria: linear, angular, trigonal plana, piramidal e tetraédrica. Polaridade. A polaridade de uma molécula se dá com átomos de diferentes eletronegatividades, de modo que se formem polos positivos e negativos. Um jeito de definir a polaridade de uma molécula é a simetria. Se há um ou mais pares de elétrons não compartilhados e ou nem todos os átomos ligados ao átomo central são iguais, a molécula é polar. Se não há pares de elétrons não compartilhados e todos os átomos ligados ao átomo central são iguais, a molécula é apolar. Uma mesma molécula, entretanto, pode apresentar partes apolares e polares simultaneamente. É o caso, por exemplo, do geraniol, C10H18O, o óleo de rosas. Essa molécula possui uma cabeça polar com a função álcool e uma cauda polar. É importante ressaltar a diferença entre as ligações químicas e as interações moleculares. As primeiras consistem na atração entre átomos, cuja quebra dá origem a outra substância. Essas podem ser classificadas como iônicas, metálicas, moleculares ou covalentes. Já as interações moleculares consistem na atração entre moléculas, cuja quebra gera mudança de estado físico da substância.
Quanto maior a área de contato e maior a intensidade da interação entre as moléculas, maior será a temperatura de ebulição da substância. Além disso, é esse tipo de interação que define a solubilidade das substâncias. Geralmente, substâncias polares são solúveis em substâncias polares, e substâncias apolares são solúveis em substâncias apolares. Dispersão de London. O primeiro tipo de interação é o dipolo instantâneo dipolo induzido, ou dispersão de London. Esta ocorre entre moléculas polares ou entre moléculas apolares. No caso das apolares, ela ocorre devido ao deslocamento momentâneo da nuvem de elétrons que cerca os átomos, que gera um dipolo instantâneo. Esse dipolo, por sua vez, induzirá outro átomo a se polarizar, gerando um dipolo induzido. Esse tipo de interação, entretanto, é a mais fraca entre as moléculas. A força de dispersão de London predomina, por exemplo, na substância limonene, C10H16, o óleo de laranja. Consequentemente, por ter um menor ponto de ebulição, o limoneno é mais volátil e é classificado como nota de saída nos perfumes. Essa substância é um hidrocarboneto, por ser composta apenas por moléculas de carbono e hidrogênio, sendo, portanto, apolar. Dipolo permanente. As interações moleculares de dipolo-dipolo ou dipolo permanente se dão entre moléculas polares, ou seja, entre um polo negativo de uma e o polo positivo da outra. Esse tipo de interação está presente em substâncias como a civetona, C17H30O, presente no óleo extraído da fragrância do gato de algarve. O grupo funcional presente é o cetona, e o oxigênio age como polo negativo, sendo o carbono ligado a ele o polo positivo. No restante da molécula, percebe-se a predominância da função hidrocarboneto, de modo que esse trecho é apolar. Outro exemplo de substância com esse tipo de interação molecular é o aldeído cinâmico, C9H8O, extraído da canela. Seu grupo funcional é o aldeído. O oxigênio atua como polo negativo, o hidrogênio como polo positivo e o carbono fica como polo parcialmente positivo, pois o oxigênio é mais eletronegativo e, portanto, mais influente do que o hidrogênio. Nota-se também a presença de uma cadeia carbônica aromática. Ligação de hidrogênio. O terceiro tipo são as ligações de hidrogênio, semelhantes ao dipolo permanente, porém com intensidade maior. Nesta, uma molécula com um átomo de hidrogênio, pouco eletronegativo, interage com um átomo muito eletronegativo, flúor, nitrogênio ou oxigênio, de modo que o primeiro seja o polo positivo e o outro o negativo. Um exemplo de substância com esse tipo de interação é o 2-feniletanol, C8H10O. Seu grupo funcional é o álcool e, portanto, a ligação de hidrogênio se dá com o oxigênio. Há a presença de uma cadeia carbônica aromática. Outro exemplo de substância que realiza ligações de hidrogênio é o citronelol, C10H20O, um dos tipos de fragrâncias obtidas no óleo de rosas. Seu grupo funcional também é um álcool, ou seja, o hidrogênio está ligado a um átomo de oxigênio. Isomeria plana. Isomeria, em geral, é o conceito aplicado a substâncias com a mesma fórmula molecular, porém em diferentes fórmulas estruturais. Neste caso, há três possíveis divisões. A primeira delas é a isomeria plana, percebida sem que seja necessário representar a estrutura geométrica da molécula. Um dos exemplos é o eugenol, C10H12O2, molécula presente no óleo de cravo. Percebe-se que em ambas as moléculas há o mesmo número de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, além de os grupos funcionais fenol e éter também terem se preservado, porém a disposição das mesmas se difere. Isomeria espacial ou geométrica. O próximo tópico é a isomeria espacial ou geométrica. Nesse caso, é necessário levar em consideração a geometria molecular do composto. Ela pode variar de classificação entre cis e trans,
quando 2 dos substituintes são iguais, ou entre Z e E, quando todos os substituintes são diferentes, e se dá predominantemente após uma dupla ligação. Um caso de isomeria espacial no modelo cis-trans é a jasmona, C11H16O. Percebe-se que o primeiro modelo representa o cis-jasmona, pois os substituintes semelhantes, no caso H, estão posicionados horizontalmente em relação ao corte no sentido da dupla ligação. Já o segundo modelo representa o transjasmona, pois os 2 substituintes semelhantes estão posicionados de maneira transversal em relação ao corte no sentido da dupla ligação. No caso da isomeria espacial Z e E, temos o geraniol, C10H18O, em relação ao nerol. Percebe-se que houve mudança em relação à posição do substituinte H e CH2OH, o que os torna isômeros. Fora isso, as estruturas são idênticas. Isomeria ótica. Por fim, tem-se a isomeria ótica, que se dá na presença de um ou mais átomos de carbono quirais, ou seja, assimétricos e saturados. Dessa maneira, um isômero de uma molécula terá a mesma fórmula molecular e semelhantes fórmulas estruturais. Porém, uma vez sobrepostas, as moléculas se diferenciarão. Características como solubilidade e temperatura de ebulição serão iguais entre ambas, mas a reatividade química será diferente. Um exemplo de substância que apresenta isomeria ótica é a muscona, um composto orgânico presente no óleo de rosas com função cetona. Seu carbono quiral está indicado em vermelho, e ao trocar a posição dos substituintes H e CH3, percebe-se a formação de seu estereoisômero. Outro exemplo é aquele do linalol, C10H18O, com função álcool. Seu carbono quiral está indicado em vermelho, e ao trocar a posição dos substituintes OH e CH3, percebe-se a formação de seus estereoisômeros. Pode-se concluir que a química é muito importante para a compreensão do que se sucede com os perfumes, mesmo que estes tenham sido inventados antes das grandes teorias atuais que explicam seus fenômenos. Percebe-se, portanto, que é possível passar por diversos conceitos químicos a partir dos perfumes, devido à grande diversidade de moléculas que os compõem e aos conhecimentos associados às mesmas.